que eu sou um menino. Que lindo, cara! Que lindo! Fala, minha Nossa Senhora! Olá, boa tarde. Você me dá uns churros, por favor? Só pedir a Alexa, minha senhora. Alexa, uns churros, por favor? Isso aqui é uma tampa de liquidificador, Alexa é ela. Gente, alguém poderia me ajudar? Que a senha de casa aqui, cara, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, é muito fácil de alguém entrar aqui em casa. Caralho, acabei de falar a senha de... Não existe fora cuide. Não existe fora cuide. Cuide da sua resistinga. Não existe fora do... Não existe cuide. Não existe fora cuide. Cadê o menino? Gente, eu não sei se eu sou muito lerda, mas eu tava com minha amiga no shopping. Eu falei, nossa, que loja diferente, a nova Sanitarius. Minha amiga falou assim, Sanitários, Larissa, reformou. Seu namorado tem TDAH, é assim.